noite. Estamos iniciando a nossa live. Opa, vou chamar a Rê aqui. Oi, Rê. Boa noite, Lu. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem, Rê? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz. Legal. Vamos lá, Rê? Vamos. Você lê a mensagem, a gente faz a preparação, eu já chamo o Rogério. Muito bem. Pessoal, eu vou ler uma mensagem do grupo de psicografia, que sempre tem alguma coisa a ver com o momento que a gente está passando, para as nossas reflexões. Vamos lá. Diante de um inimigo, amai os vossos inimigos, disse o Mestre Jesus. Amar, verbo complexo que exprime várias intensidades deste sentimento. Aos nossos amigos, amamos com muito respeito e ternura. Que amemos nossos inimigos, se não muito, ao menos um pouco. Que respeitemos sempre. Procuremos nos alegrar com as suas conquistas. E diante da primeira oportunidade, auxiliemos com discrição, pagando o mal com o bem. Evitemos ser o pivô das desavenças. Ligados a Deus, peçamos perdão para nós mesmos e para o outro. Com coragem e alegria, sigamos vivendo desta forma na construção de um mundo de paz. Luz e bem. Legal. Então, nesse momento, nós vamos fechando nossos olhos, acalmando os nossos corações, as nossas mentes, e vamos refletindo sobre essa mensagem. Nós possamos amar em todas as ocasiões das nossas vidas. E assim, junto do nosso mentor amigo, junto das fraternidades, junto de Maria, Mãe de Jesus, nós nos elevamos até Deus, o nosso Pai. Nos unimos a Jesus e nos encaminha até Deus, o nosso Pai. E nós dizemos mentalmente: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal. Que vosso é o reino, o poder e a glória para todos. E assim, nós vamos envolvendo o nosso amigo Rogério Perucci, professor universitário, presidente do Centro Espírita Nice, que ele possa passar tudo o que ele preparou nessa noite para nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Rê. Obrigada. Até semana que vem. A Simone e eu. Simone e Renata. Chama todo mundo, hein? Pode deixar. Então, o Rogério agora. Boa noite. Oi, Rogério. Olá, Luiz. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Como é que está, Luiz? Tudo jóia? Tudo jóia. Fica à vontade aí. Muito obrigado por aceitar o convite nosso, né? O prazer é meu. Bom, como nós tínhamos planejado, você falou que eu podia ficar à vontade aqui falando, né? Vontade. Então, legal. Mais uma vez, eu quero agradecer o convite do Luiz, o Luiz Pana, lá do CAE João de Camargo, que me convidou para essa palestra, para esse bate-papo. Eu não vou chamar de palestra, eu vou chamar de bate-papo aqui, sobre esse assunto que eu gosto muito e que eu acho que ele é muito importante. Eu acredito que ele seja muito importante, embora muita gente não tenha consciência sobre
sobre a questão do propósito e o papel do propósito de vida na vida de cada um, eu julgo como algo de grande relevância quando você descobre o seu propósito e consegue segui-lo. Então, enfim, a proposta que o Luiz fez foi que eu falasse um pouquinho sobre a importância de saber o seu propósito de vida nessa época de crise que nós vivemos. Afinal de contas, é muito provável que inúmeras pessoas que nos acompanham aqui em qualquer uma das plataformas ou passaram ou foram impactados por essa crise que o isolamento social e o coronavírus causou e vem causando, ou foram impactados ou porque perderam o emprego, ou porque tiveram a redução, ou porque tiveram algum familiar adoentado. Eu, por exemplo, meu pai se encontra internado na UTI, embora tenhamos boas notícias de que ele está estável, ele não está entubado nem nada, mas ele se encontra internado desde segunda-feira na UTI de um hospital aqui em São Paulo por conta do coronavírus. Então sabemos da gravidade, sabemos do quanto isso impactou tantas famílias e pode impactar muito mais. Então a ideia de falar sobre esse assunto, propósito de vida, é falar um pouquinho sobre o que ele pode fazer por nós neste momento de muitos até de estarem sem direção, sem saberem exatamente para onde caminhar. Se o Luiz me permite, o Luiz que está coordenando a transmissão pelo Instagram, eu vou me apresentar brevemente para que as pessoas que não me conhecem possam saber o porquê que eu falo deste assunto do propósito de vida. Claro. Bom, obrigado, Luiz. Eu trabalho profissionalmente como palestrante já há muitos anos, e quando eu falo muitos anos, mais de 20 anos que eu atuo como palestrante. Eu faço trabalho como palestrante voluntário em instituições de caridade, em grupos espíritas, em comunidades que me solicitam desde os meus 18 anos de idade, e faço trabalho como profissional na área da comunicação, fazendo palestras e dando treinamentos para empresas, desde que eu tinha meus 20 e poucos anos. Então, já faz bastante tempo, eu estou agora com 50 anos. E desde 2014, eu venho estudando a questão do propósito de vida no meio corporativo. Tive a oportunidade de fazer alguns cursos, de ler alguns livros. Eu tenho formações eu tenho formação na área de saúde, tenho formação na área, sou fisioterapeuta de formação, eu sou formado também em marketing, eu estudei química, eu tenho um monte de formação aí, e foi descobrir o meu propósito que me ajudou a dar direcionamento, a encontrar um caminho para a minha vida que me deixasse mais pleno e mais feliz. Enfim, eu tenho uma empresa de treinamento chamada High Mind Treinamentos, e sou professor universitário. Eu ministro cursos em MBAs, tanto na FIA, USP, no IBMEC e na Universidade em Morumbi. Eu dou aula nos cursos de pós-graduação das áreas de marketing, de coach, de negociação, de negócios dessas universidades. E um dos cursos que eu dou é planejamento estratégico e também as matérias de coach de uma das pós-graduações que eu ministro. E, curiosamente, saber o propósito faz parte de um planejamento estratégico para uma empresa. Saber o propósito de vida faz parte de um trabalho de coach, de um desenvolvimento de coach, que eu também atuo como coach. Muito bem. Por conta disso, e por estudar esses assuntos já há algum tempo, eu acabei trazendo-os para as minhas palestras. Então, hoje, quando eu ministro um curso de vendas, eu falo sobre ter um propósito, ou viver de vendas dentro do seu propósito. Quando eu dou um curso de planejamento estratégico, eu falo sobre você viver dentro do seu propósito e conseguir ser um profissional melhor. Quando eu dou cursos de autoconhecimento, eu falo sobre a importância de você saber o seu propósito de vida para você se conhecer melhor e saber tomar melhores decisões na sua vida. Então, a importância de saber o propósito de vida é exatamente você fazer escolhas. E aí é uma coisa importantíssima de pensarmos. Viver é escolher o tempo todo. Nós vivemos o tempo todo fazendo escolhas. Você escolhe se você vai levantar da cama ou não de manhã, você escolhe se você vai tratar bem ou não seus familiares antes de sair de casa, você escolhe se dentro do carro você vai se
enervar com o trânsito, ou você vai ficar tranquilo e vai fazer uma prece, vai agradecer o caminho todo até chegar no trabalho. Tudo é escolha. Ainda que boa parte do tempo essas escolhas são inconscientes. Olha que interessante. Tem gente que decide coisas na sua vida e depois se arrepende. Tem gente que toma atitudes, né? Tem aqueles rompantes de raiva, tomam decisões aí equivocadas e depois se arrependem das suas decisões. Então, à medida, e por que saber propósito de vida? Porque à medida que você conhece mais o seu propósito, você tem maior chance de fazer escolhas melhores na sua vida. Mesmo que sob pressão, mesmo que numa situação difícil, você consegue passar a tomar decisões um pouco mais embasadas em algo maior, em algo além do que o único momento que você vive, ou aquele momento, aquele imediatismo que vivemos. E aí isso me faz lembrar uma passagem de uma palestra de um grande psicanalista, de um pesquisador da mente, um brasileiro chamado Paulo Gaudêncio. Eu tive o prazer dessa palestra dele há muitos anos, e nessa palestra ele dizia o seguinte, ele falava sobre uma pessoa madura e uma pessoa imatura. Ele dizia a diferença do maduro e do imaturo. Ele falava que a pessoa madura é aquela pessoa que, quando faz uma escolha, primeiro, escolheu de forma consciente aquilo que lhe convinha. Mas quando você escolhe uma coisa, invariavelmente você está abrindo mão de outra. Ele dizia que outra característica da pessoa madura é, quando escolheu um caminho, não ficar sofrendo pelo caminho que ela abriu mão ou pela escolha que ela deixou para trás. Já ao passo que o oposto disso é a imaturidade. E o imaturo é aquele que tem dificuldade de tomar decisões na sua vida, porque ele quer isso e quer aquilo. Então ele não consegue pesar qual é o maior benefício, qual é o maior malefício, o que ele ganha, o que ele perde com cada um, não consegue se decidir. E quando se decide, ele foi para aquele caminho, mas ele continua apegado àquilo que ele não escolheu. Então ele começa a sofrer pelo que ele abriu mão. Então é muito interessante essa definição de maturidade e imaturidade, porque segundo esse psicanalista, o Paulo Gaudêncio, maturidade é medida pela capacidade que você tem de fazer boas escolhas e pela capacidade que você tem de fazer escolhas e se confortar com elas, sem sofrer com aquilo que você deixou para trás, aquilo que você renegou na decisão que você tomou. E a saber o seu propósito de vida te ajuda a saber sobre as decisões de forma melhor, de forma mais consciente, você escolher melhor, baseado naquilo que é a tua razão de existir, o teu propósito. E aí, muita gente pode perguntar, puxa vida, mas então, que raio é esse tal de propósito de vida? Definir o propósito, existe uma técnica. Eu estou aqui, só para vocês saberem, eu estou aqui com uma pilha de livros aqui do meu lado. Esses livros aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem, esses livros aqui, todos eles, se você ler, você vai conseguir descobrir o seu propósito de vida, porque eles ensinam, de uma forma ou de outra, a você conseguir elaborar o teu propósito e, de preferência, seguir o caminho do seu propósito. Se você não tiver, como eu vi uma vez, eu recomendei num curso, né, a leitura desses livros, e a pessoa falou, mas nem morto eu vou ler tudo isso. Eu não tenho paciência para ler livros. Eu falei, calma, eu tenho. Eu já li esses livros. Então eu posso te traduzir o que eles dizem e te passar um resumo para que você entenda. Eu até brinco falando que a minha profissão de professor, de palestrante, existe exatamente por esse motivo, né? O meu papel é ler livros, fazer cursos diversos e depois traduzi-los de uma forma mais entendível para que uma pessoa, em pouco tempo, fazendo um curso breve, um curso rápido, ele consiga pôr em prática aquilo que eu li, aquilo que eu estudei. Então, essa é a função de um professor ou de um palestrante. Então, bom, se você não for ler todos esses livros, que eu vou falar o nome deles daqui a pouco, vou mostrar a capa de cada um deles, eu tenho um canal no YouTube em que eu tenho alguns vídeos, já são vídeos antigos, porque eu os gravei em 2016, 2017. São vídeos antigos, são uma série de 4 vídeos, que eu dou uma palhinha ali sobre como você pode identificar o seu propósito de vida. Eu ensino nesses vídeos
a você fazer alguns exercícios que te ajudem a encontrar o seu propósito. Talvez hoje aqui nós não tenhamos tempo de fazer os exercícios, mas fica a minha recomendação. Quem puder, eu tenho um canal, meu canal é youtube.com/Rogério Quelucci. É o meu nome e o meu sobrenome. Quem está me assistindo no Instagram, no Facebook, deve ver aí o meu nome. Então, lá é só digitar no YouTube Rogério Quelucci e você vai encontrar o meu canal, onde eu tenho 4 vídeos que são uma sequência onde eles falam sobre como identificar o seu propósito. Tem lá uma outra série de vídeos, eu gravo histórias que são metáforas da PNL para ajudar a fazer reprogramação mental. Eu tenho lá também uma série com meia dúzia de vídeos com histórias que valem a pena ser assistidas também. Mas muito bem. Então, o que é esse tal de propósito? Já que a gente ainda não definiu ele, como faz para definir o que é o propósito de vida? Eu posso resumir dizendo que propósito é aquilo que, por mais terrível que tenha sido o seu dia anterior, por mais dura que seja a sua vida, aquele dia que você acorda de manhã e você tem todos os motivos para não levantar da cama, para você falar, meu Deus do céu, eu quero continuar aqui, coberto no silêncio, para quem sabe o mundo me esquecer. Apesar de tudo isso, apesar das angústias da vida, propósito é aquilo que te tira da cama. É aquilo que, apesar de das circunstâncias serem sofridas ou difíceis, faz com que você aceite os desafios da vida e continue a sua jornada. Só que muitas vezes as pessoas confundem propósito com objetivos de vida. Eu já vi gente dizendo, Rogério, eu tenho um propósito, o meu propósito é ficar rico, o meu propósito é formar os meus filhos na faculdade, que daí eu vou ter cumprido o meu propósito. De verdade, esse não é o propósito. Aí é uma pequena confusão que muita gente faz. Confusão entre propósito e objetivo ou missão. Tanto objetivos de vida quanto missões que nos colocamos, elas têm começo, meio e fim. Elas são concluídas. Então eu posso ter uma missão, como eu dei o exemplo aqui, coloquei para mim mesmo, que minha missão é criar os meus filhos. E formá-los numa universidade, para que eles sejam pessoas justas, honestas, dignas e estudadas, para que possam ter oportunidades de trabalho e caminhem pela sua vida. Se isso fosse o propósito, significa que ao acabar de formar meus filhos, a minha vida poderia acabar. E já imaginou como seria triste isso, eu ter um propósito? E não estou dizendo que é errado ter esta missão, é errado de forma alguma. Eu tenho isso como missão também. Eu tenho meus filhos com 11 anos de idade, meus gêmeos, que eu tenho como uma parte da minha missão de vida, é oferecer o melhor para eles, que eles sejam seres humanos decentes e que eles tenham uma boa educação, uma boa formação. Isso faz parte da minha missão. Mas o meu propósito vai além disso. Como eu disse, missão, ela acaba. Eu começo e acabo criando uma nova missão, uma outra missão, e eu posso, na minha vida, ter várias missões. Eu tenho a missão do meu trabalho, eu quero ascender profissionalmente, conquistar altos cargos da empresa que eu trabalho, eu quero ser um bom pai para os meus filhos, eu posso ter uma missão no grupo religioso que eu frequento, eu quero ajudar o meu próximo. São pequenas missões que provavelmente, se você estiver feliz com todas elas, é porque todas elas estão alinhadas com o seu propósito de vida. Propósito de vida não é o que eu faço, mas é o que dá a resposta do porquê eu faço aquilo que eu faço. O propósito de vida, ele pode ser resumido em uma frase curta, falando do o que eu faço, o que eu quero oferecer, de modo que eu dê um impacto para o mundo. Então, o propósito, ele pode ser resumido, existem, como eu disse, exercícios para descobrirmos qual é o nosso propósito de vida, mas, basicamente, a gente pode dizer que um propósito resumido, ele pode ser dito, por exemplo, vou pegar o meu exemplo, que eu falei que uma das minhas missões, dos meus objetivos, é ajudar os meus filhos a terem uma boa educação e serem pessoas boas para o mundo. Eu quero dar filhos bons para o mundo, para que eles ajudem o mundo a transformar o mundo num mundo melhor. Essa pode ser a minha missão. Mas o meu propósito, ele é mais macro, ele é mais abrangente. O meu propósito pode ser ajudar as pessoas ao meu redor
entendendo que ao meu redor, meus filhos estão inclusos nisso, eles estão ao meu redor, ajudar pessoas ao meu redor a serem mais conscientes da sua importância para o mundo, de modo que eles possam contribuir para um mundo melhor. Perceberam que isso é uma definição de propósito? Bom, mas, enfim, eu estou aqui falando do que é o propósito e como se define ele. Mas também já ouvi a pergunta, mas, Rogério, o propósito ele não muda com o decorrer do tempo? Não, as missões mudam, os comprometimentos, os compromissos e objetivos mudam, o propósito não. Os estudos nos dizem que provavelmente o nosso propósito, ele começou, provavelmente não, para a maioria de nós, o propósito começou a ser formado lá na nossa primeira infância, impactados pela nossa vida, por aquilo que nós vivemos, pelas experiências de vida que tivemos, pelos adultos que conviveram conosco, que nos deram exemplos, bons ou ruins. Tudo isso ajudou a formar aquilo que é a nossa personalidade. E dentro da nossa personalidade, as nossas experiências de vida começaram a construir pensamentos, na verdade, começaram a construir crenças e valores que nos levam a definir um propósito, às vezes de forma inconsciente. Mas ele está lá na nossa mente. Então, o propósito, normalmente, ele é o mesmo. Depois de você passar e entrar na fase adulta, aquele propósito está estabelecido e ele vai seguir para a sua vida toda. Talvez sofrendo algumas variações, ou ele pode expandir, mas ele não vai ser eliminado. O propósito pode crescer, mas não vai ser eliminado. Os objetivos, eles vão mudar com o tempo. E, aliás, existe uma coisa interessante. Quem trabalha aí no mundo corporativo, as pessoas que trabalham em empresas, talvez já tenham visto na parede da sua empresa, ou quando entraram na empresa, receberam documentos falando sobre qual era a missão, a visão e o valor e os valores da sua empresa. E algumas poucas empresas têm o propósito lá em cima. Então, só para a gente entender a diferença de um e de outro, valores são a maneira que a empresa... Isso por que eu falei de empresa? Porque o ser humano tem exatamente a mesma coisa, a gente só não põe no papel. Se vocês fizerem um dia um trabalho de coach, ou alguém que já fez um trabalho de coach, provavelmente foi desafiado a escrever seu propósito, sua missão, sua visão e seus valores para a sua vida. Fica aí o convite. Façam um exercício desse. Definam qual é seu propósito de vida, sua missão ou suas missões no campo profissional, no campo pessoal, no campo familiar, no campo religioso, por exemplo. Sua visão e seus valores. Então, valores são como eu faço as coisas. É a maneira que minha ética me guia na minha moral também. Minha ética são os conjuntos de preceitos que eu sigo. E a moral é a minha prática. Então, pode ser que os meus valores são honestidade, transparência, solidariedade, amor ao próximo. Eu posso escrever ali uma meia dúzia de valores e, de preferência, classificá-los como do mais importante para mim, para o menos importante, ainda que todos tenham importância. Bom, aí eu defini meus valores. Eu posso também escrever qual é a minha visão. Minha visão é onde eu quero chegar nos próximos anos. Então, nos próximos 5 anos, eu quero ser um profissional reconhecido no mercado onde eu atuo como o cara mais bacana, mais competente, mais ético. Ou então, dentro da minha família, minha visão nos próximos 5 anos é dar todo o conforto necessário para minha família, a ponto deles se sentirem seguros para o resto da vida. Eu posso definir a minha missão, minha visão em qualquer um dos campos da minha vida. Eu posso decidir, posso escrever qual é a minha missão. Minha missão, pensando no trabalho, é virar diretor da empresa que eu trabalho. Minha missão para os meus filhos, para a minha família, pode ser oferecer recursos para que meus filhos sejam, no futuro, adultos decentes e honestos. Enfim, eu posso definir cada um desses. Então, missão é o que eu faço. Visão é onde eu quero chegar. Valores são como eu faço. E faltou o propósito. O propósito responde: por que eu faço tudo isso? Por que eu ajo do jeito que eu ajo? Porque eu acredito naquilo que eu acredito. Porque eu propus para mim esta missão do jeito que eu propus. Bom,
E aí a gente pode dizer o seguinte: por que é importante nesta época de crise que nós vivemos, onde pessoas perderam o emprego, onde os ganhos são outros, onde a maneira de trabalhar mudou, quem trabalhava com vendas agora teve que migrar para o online. Eu mesmo, eu tinha inúmeras aulas agendadas em universidades presenciais, migrou tudo para o online. Eu estou dando, da pandemia para cá, eu já peguei 5 turmas de MBA para aplicar aulas, todas elas online. Então, veja, o mundo mudou, o mundo agora é outro. Então, qual é a importância de eu saber qual é o meu propósito de vida? Porque isso vai me ajudar a dar um norte. Porque, embora para algumas pessoas a mudança possa ter sido relativamente pequena, para outros a mudança foi gigantesca, foi estrondorosa, né? Foi, na verdade, uma explosão na sua vida. Algumas pessoas, de verdade, algumas famílias perderam toda a receita que tinham, perderam as referências de trabalho. Eu fico imaginando amigos que trabalhavam, por exemplo, como Uber, e de repente as pessoas não saem mais de casa. Então, o trabalho de Uber, eu peguei outro dia um Uber, agora nessa época de pandemia, e o rapaz me disse isso. Ele falou: eu fazia 8 corridas por dia, eu estou fazendo agora 5 por semana. Foi isso que eu ouvi do rapaz. Então, vejam o impacto que isso causa para quem dependia disso no seu ganha-pão. Quem trabalhava em shopping, e tantos shoppings aí ficaram fechados aí por quase 3 meses, e mesmo agora que voltou, aqui na cidade de São Paulo, voltou com inúmeras restrições. Imaginem o quanto essas pessoas sofreram sem poder ter um ganho, e muitos perderam o emprego. Então, eu só dei uma parada aqui porque no meu Facebook aqui travou a transmissão. Mas vamos ver se continua mesmo assim. Vamos ver. Vamos continuar aqui então no Instagram. Quem estava acompanhando no YouTube e perdeu a transmissão, vai lá na minha conta no Instagram, acompanha por lá, Rogério Quelucci, vocês vão encontrar, tá bom? Então vamos lá. Então, continuando aqui na nossa transmissão. Deixa eu encerrar aqui, então. Vamos continuar aqui. Então, essas pessoas, o que aconteceu com elas? Elas tiveram muita dificuldade para conseguirem agora encontrar um caminho. Então, pode ser que elas precisem agora de uma reinvenção. E talvez saber o caminho a ser tomado, para saber o caminho a tomar, baseado no seu propósito de vida, talvez seja um bom caminho para elas. Então, veja, e o que o propósito vai te ajudar? O propósito vai te ajudar a você não fazer escolhas ruins. O pessoal está escrevendo aqui no Insta que o Facebook estava funcionando. Pois é, para mim deu como parou a transmissão, né? Então, paciência, mas agora eu estou aqui no Insta e está funcionando, tá? Vamos ver. Enfim, então, o que acontece com as pessoas que passam por essa situação e como que o propósito pode ajudá-las a tomar decisões, a encontrar caminhos que talvez as ajudem. É fato que o mundo talvez não seja mais o mesmo. O mundo vai mudar e mudou radicalmente de tempos para cá por conta da pandemia. Mas é fato também que seria mais sábio, pegando a referência que eu fiz sobre o Paulo Gaudêncio, que se você fizer uma escolha, e nesse caso uma escolha obrigatória, né? Nós somos obrigados, muitos de nós, a escolher. Eu, por exemplo, não escolhi dar aula pela internet, me foi colocado, mas não deixa de ser uma escolha. Afinal de contas, eu poderia ter dito não vou dar aulas. Bom, o fato é que a escolha, obrigado ou não, é um caminho a ser seguido. Quando eu estou dentro do meu propósito de vida e eu faço uma escolha consciente e alinhada ao propósito, isso não gera sofrimento, isso não gera trauma para mim. Vou dar um exemplo. Imaginem que dentro do teu propósito de vida você descubra que o seu propósito é ajudar as pessoas a serem pessoas mais felizes na sua vida. E aí você não tem outra alternativa, ou melhor, você perdeu o emprego que tinha e alguém te oferece um trabalho
em que você terá que fazer algo que conscientemente esse algo vai levar infelicidade para uma pessoa. Eu vou pegar um exemplo, e não estou criticando a profissão, mas dando um exemplo de empresas que existem. Por exemplo, empresas de cobrança. Você precisa ter um perfil correto para trabalhar dentro da empresa de cobrança e estar bem ciente. Eu não estou criticando o trabalho de cobrança, que ele é importantíssimo, mas pode ser que ele não esteja alinhado ao seu propósito de vida. Talvez você buscasse uma profissão onde você conseguisse ser muito mais caridoso, amoroso, fraterno nas suas relações. E detalhe, eu conheço uma empresa de cobrança em que eles primam por isso, em oferecer, vou até fazer merchan dela, tá? A empresa chamada Renac, que ela é muito focada na questão do lado humano da cobrança. É uma empresa de cobrança e de outras atividades também, mas eles são muito focados no lado humano. Então, o dono da empresa, os donos, conseguiram colocar o propósito deles dentro de uma operação de cobrança, que é algo muito positivo. Mas vamos supor que a empresa que você foi trabalhar, ela não está alinhada com esse propósito. Ela está focada em apenas ganhar dinheiro. Opa, o pessoal da Renac está me assistindo, falou obrigado. Ó, pessoal. Eu fiz merchan deles, hein? Então, mas é verdade, é uma empresa que é admirável, porque trabalha num ramo em que muitas empresas aí são vistas como empresas duras, que são agressivas, e já a proposta deles é totalmente diferente. É uma empresa que prima pelo lado humano, de reabilitar o indivíduo, que é o devedor, a ter crédito no mercado. Então, o dono conseguiu colocar o propósito dele, mesmo dentro de um trabalho que não parece algo tão acolhedor ou tão fraterno assim, né? E o que eu quero dizer é o seguinte: se você entrar numa empresa que ela não combina com o seu propósito de vida, ou você escolher um trabalho que não combina com o seu propósito de vida, é provável que você passará um bom tempo sofrendo de alguma angústia por conta do seu trabalho. É curioso, eu trabalhei há muito tempo atrás, eu trabalhei numa empresa com um rapaz que me marcou muito, porque todo dia de manhã que eu chegava para trabalhar na empresa, esse rapaz reclamava do trabalho, que ele odiava aquilo, que ali era horrível, que tudo era ruim, e eu sempre tinha a mesma atitude. Invariavelmente, eu abria o meu computador, digitava o site da Cato, virava para ele e falava: já pôs o nome aqui? Está procurando emprego? Eu não estou não. Então não reclama, então para de reclamar. Porque o que acontecia com esse indivíduo que me fez recordar agora essa cena, que aconteceu há muitos anos? Já imaginou o sofrimento dessa pessoa? De todo dia ir para um trabalho que ela não gostava, que ela não se identificava, que ela se sentia mal com aquilo, ela ia só pelo dinheiro. Bom, essa é uma outra forma da gente descobrir se a gente está vivendo dentro do nosso propósito. É você perguntar o propósito dentro do trabalho. É você perguntar para si mesmo o seguinte: eu conseguiria fazer o que eu faço, viver com este trabalho, com esta realização aqui profissional que eu tenho, para os próximos 10, 20, 30 anos? Se você dissesse, sim, eu viveria fazendo isso sem problema algum durante os próximos 10, 20, 30 anos, sem problema algum, que bacana. Provavelmente a tua empresa está alinhada com o teu propósito de vida e ela te ajuda a viver dentro do seu propósito. Entretanto, se você responder não, eu não aguento mais, é provável que este trabalho não esteja alinhado com o seu propósito de vida. Por isso que é importante descobrirmos qual é o nosso propósito. O que você entende como propósito de vida. Enfim, é muito curioso. Existe um local, falando sobre propósito de vida, um local muito interessante, aliás, um local com uma história muito interessante, que faz colaborar a importância de saber qual é o seu propósito. No Japão, na ilha de Okinawa, existe um vilarejo chamado Ojimi. Ojimi é um lugar considerado como o lugar onde as pessoas mais vivem no mundo. É o lugar onde as pessoas têm maior expectativa de vida, são mais longevos. É comum você encontrar pessoas lá com 90, 100, 110 anos de idade. E muitos deles ainda ativos, trabalhando.
E aí, bom, alguns pesquisadores, eu tenho aqui 2 livros que falam sobre a filosofia de Ojimi, que é conhecida como Ikigai. O primeiro livro é esse daqui, de 2 pesquisadores, eu não sei se dá para ver, né, porque ele inverte a tela, né? Então, pois é, esse daqui, ó, Ikigai, do Héctor Garcia e do Franceschi Miralles. Ikigai, viva bem até os 100. São 2 pesquisadores que foram lá para o Ojimi para pesquisar a história da cidade e entender o que é isso. E Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. Ikigai significa o motivo que me faz acordar cedo e ir para a vida. Que nada mais é do que, tradução também de Ikigai, é o meu propósito de vida. Então, é comum essas pessoas de Ojimi, elas atribuem o fato de viverem muito, porque eles seguem 10 passos que eles falam que são importantíssimos para a vida. O primeiro delas é: tenha um propósito. Tenha algo que seja macro. Não é tenha uma missão, tenha um objetivo, comprar um carro, fazer uma viagem. Isso faz parte também, é importante ter. Mas ele diz o seguinte: tenha um propósito para nortear a sua vida. Tenha um propósito para te motivar. E viva dentro do seu propósito. E depois desse primeiro grande lição que eles seguem, são várias outras, né? São, na verdade, o autor fala de 5, mas o outro autor desdobra em 10 histórias, 10 pontos. Manter-se ativo, ou seja, não se aposente. Isso faz parte do propósito de vida. Não se aposente. Busque continuar a sua vida ativo, trabalhando e sendo útil para o mundo. Segundo ponto, faça as coisas com calma, desenvolva o equilíbrio. Depois, cerque-se de amigos, tenha relações sociais, sorria, dê muitas risadas, faça atividade física, agradeça o tempo todo tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você também ainda não conquistou, mas agradeça. E aí me faz lembrar uma frase de para-choque de caminhão: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Essa vale a pena para ser lembrada e pensar sempre nisso. Eu já agradeci aquilo que Deus me deu hoje, eu já agradeci as conquistas que eu fiz na vida no dia de hoje, eu já agradeci a sorte, ou às vezes até o azar, se é que alguns acreditam em azar, das coisas que acontecem ao meu redor e que me fazem a pessoa que eu sou. Então, lá em Ojimi, as pessoas que seguem o Ikigai, elas acreditam nesses e em alguns outros fatores, mas o primeiro deles tem um propósito. Acredite que você não veio na Terra a passeio, você veio aqui fazer algo importante. Tem outro autor muito interessante que vale a pena ser lido e eu recomendo para os amigos. Eu estou com 2 livros dele aqui, e o primeiro deles é o Em Busca de Sentido. O autor se chama Viktor Frankl, e o segundo livro que eu indico dele é O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, também do Viktor Frankl. Esse autor que escreveu não só esses 2, mas uma coleção que eu tenho, inclusive, aqui na minha prateleira. Esse autor, ele foi um judeu, psiquiatra, chefe do manicômio de Viena, lá na Áustria, na capital da Áustria. Ele era judeu, e na época da Segunda Guerra Mundial, ele e toda a família foram presos, e ele, dentro dos campos de concentração, ele passou a estudar sobre propósito de vida, porque ele queria entender o que fazia as pessoas, mesmo vivendo naquela degradação terrível. Ele mesmo perdeu a família inteira, com exceção de uma irmã. Ele perdeu a família inteira dentro dos campos de concentração. A esposa, que estava grávida, morreu, assassinada dentro dos campos de concentração, e ele passou 4 anos indo de um campo a outro, inclusive passando por Auschwitz, que era o campo de extermínio mais terrível de todos. Enfim, o Viktor Frankl, ele começou a estudar o que fazia as pessoas ali continuarem na sua vida, e ele elaborou aquilo que foi conhecido como logoterapia, a terapia do propósito de vida. Ele chegou à conclusão que as pessoas que continuavam, mesmo tendo tudo contra, e ele relata no livro que eles comiam 400 calorias por dia, viviam num frio de 15 graus negativos, faziam trabalhos forçados e não tinham blusa.
Eles precisariam pelo menos de 5.000 calorias para viver assim, eles consumiam 400 calorias por dia, e ainda assim teve gente que sobreviveu como ele. E ele percebeu, ele nos escritos dele, ele anotou que ele descobriu que tinha gente que só sobreviveu porque acreditava que pessoas lá fora precisavam delas. Então, propósito de vida focado nos outros. Então, eu falava, eu tenho meus filhos que fugiram para a América e eu quero um dia revê-los e dar um abraço neles. Eu tenho os órfãos da minha cidade, estão todos abandonados, eu quero voltar lá e cuidar daquelas crianças. Ou então um propósito focado mais amplo, não só em pessoas, mas em lugares, em cultura, em locais. A minha cidade foi destruída, eu quero reerguê-la. O patrimônio histórico do meu povo foi perdido, eu quero reavivá-lo. Então ele definia que haviam 2 grandes propósitos positivos que faziam as pessoas irem além das suas energias. O propósito focado nos outros e o propósito focado no mundo, em coisas também, mas que também eram para o benefício de outros. E ele chegou à conclusão que qual era o pior propósito que não motivava as pessoas a continuarem vivas? O propósito focado em si. Aquela história do eu quero ficar rico, eu quero ser poderoso, eu quero ser famoso, esse é o tipo de propósito que não traz gente para perto de você, para que você consiga, em conjunto, realizar o teu propósito. Ele não é contagiante. E olha que curioso, aí mais um livro que eu vou indicar. Esse livro aqui é de um autor chamado Napoleão Hill. O nome do livro é As Leis do Triunfo e do Sucesso. É um livro pequenininho, tem só 800 páginas, tá? Mas se não quiserem ler esse livro, esse é o resumo dele, tá? As Leis do Sucesso, resumo do Napoleão Hill, escrito pelo Jacob Petrie, que é um brasileiro, apesar do nome. Esse livro aqui é um resumo. E ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, o Napoleão Hill, ele pesquisou milhares de pessoas de sucesso. E vamos entender que sucesso não é ter dinheiro. Sucesso é estar feliz. Sucesso é estar bem consigo. Mesmo que você não tenha o dinheiro que você gostaria de ter, mas você tem aquilo que você valoriza, que você acha importante. Você pode trabalhar como reciclador de itens descartáveis. Você pode trabalhar como coletor de material reciclável na rua. Você pode trabalhar como coletor do serviço público de limpeza. E você pode viver dentro do seu propósito, sentir-se feliz, sentir-se pleno. Desde que você coloque na sua visão que o que você faz leva o bem para alguém, traz benefício para outras pessoas. E se isso estiver alinhado com o seu propósito, com a sua maneira de ver o mundo, isso vai funcionar muito melhor para você. Bom, esses autores, eles dizem o seguinte, esse autor, ele diz o seguinte, o Napoleão Hill, ele pesquisou, se não me falha a memória, ele pesquisou 35.000 pessoas de sucesso. Atores famosos, ricos, artistas, esportistas, músicos. Ele fez milhares, ele passou 20 anos pesquisando e entrevistando essas pessoas. Eu não lembro, acho que o número não é 30 e poucos mil, acho que são 16.000 pessoas, entre elas os 500 mais ricos dos Estados Unidos. Isso lá no começo do século passado, tá? E depois de entrevistar esse monte de gente, ele descobriu que essas pessoas só eram felizes e só tinham alcançado o sucesso que alcançaram porque elas tinham, em primeiro lugar, um propósito de vida. Elas tinham um motivo para viver. E o motivo não estava focado só nelas. Tanto que ele traça, ele chama de as 16 leis do sucesso e do triunfo, porque ele fala que dessas 16.000 pessoas, ele identificou 16 coisas que essas pessoas fazem, que é um padrão entre elas. A primeira é ter um propósito. A segunda é ter uma mente mestra que traga a gente para perto de si. Ninguém consegue ser feliz sozinha. Então, trazendo o tema do nosso assunto aqui, que é propósito de vida, para viver nesse momento de crise. Se alguém que está nos assistindo passa por alguma dificuldade, lembre-se de uma coisa, você provavelmente não sairá da crise, da dificuldade sozinho. Busque outras pessoas para te apoiar. Mas também lembre de uma outra coisa. O mundo não lida bem com gente que tem autopiedade de si. Portanto, não tenha piedade de si mesmo, não tenha autopiedade, não se ache vítima do mundo. A crise veio para todos, para mim, para você. Alguns sofrem mais, outros menos. Achei interessante uma colocação do padre Fábio,
Fábio de Mello, né? Se não me engano é o nome dele. E ele disse um negócio bacana, ele falou, olha, para com essa história de estamos no mesmo barco, porque nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, mas cada um num barco diferente, porque uns têm dinheiro para comprar um iate, outros têm dinheiro para andar de jangada. Mas o fato é, estamos na mesma tempestade, mas o fato também é o seguinte, o vento que bate para um, bate para o outro. Se a coisa não está indo bem, não é culpa do vento, é você que ainda não acertou as velas. Numa regata, o vento leva todos os competidores na mesma direção, desde que eles acertem a vela do jeito certo. E um chega na frente, mas os barcos são iguais. O que muda é o velejador. Então agora é o momento de acreditarmos o seguinte. Primeiro, fica a minha sugestão. Qual é o teu propósito de vida? O que te faz sair da cama e querer lutar e querer conquistar as coisas? Se você ainda não definiu esse propósito ou não sabe qual ele é, porque está dentro de você. Você pode não saber qual é, mas ele está dentro. Acerte ele para que ele não seja algo egoísta. Elabore o teu propósito. Lembra que eu falei? Ele não some, mas ele pode expandir. Ele não muda radicalmente, mas ele pode expandir. Então expanda ele para o teu próximo. Não dá para ser feliz, não dá para ser pleno na vida se você for sozinho e solitário. Então, primeiro, expanda para o teu próximo. Acredite o que você pode fazer para transformar o mundo num mundo melhor. Segundo, não queira impor um mundo melhor para os outros. Faça você ele. Tenha a melhora do mundo como sua tarefa, não tarefa dos outros. Não espere que o governo, que fulano, que ciclano, que alguém venha te ajudar. Mas se vierem, agradeça. Esteja aberto para receber a ajuda dos outros. Terceiro, não tenha piedade de si mesmo, não tenha autopiedade, porque ninguém é coitadinho. Todo mundo tem condições de superar as suas adversidades, de superar suas angústias, de superar até suas limitações. Todos têm essa capacidade. E as pessoas vão querer estar do teu lado, vão querer compartilhar, compactuar desse propósito, se você oferecer essa mente mestra, produtiva, próspera, confiante, perseverante. Se você conseguir elaborar isso, mais pessoas virão ao seu lado. E você sozinho não sairá da crise, mas junto com outras pessoas, poderá ir muito mais além. O pessoal está escrevendo que é quase um curso. Eu tenho que dizer para vocês que eu tenho um curso sobre esse tema, é um seminário chamado Seminário Realize. Eu não estou com data marcada para esse ano, por conta da pandemia, nós tivemos aí uma mudança, mas nós já tivemos aí algumas turmas que foram realizadas. Ele começou como um seminário de 1 dia, agora ele é um seminário de 2 dias, e como faz parte da minha profissão, são seminários que são pagos, eles têm um valor de participação, mas eu já digo para vocês aqui, me acompanhem nas redes sociais, que vocês ficarão sabendo aí do seminário. E nesse seminário, eu ensino as pessoas a descobrirem o seu propósito de vida, fazemos exercícios, criamos metas, objetivos para serem alcançados, fazemos plano de ação para alcançar essas metas e mudamos crenças limitantes. Crenças que fazem com que você se bloqueie, se sabote. Sabe, a história do sou coitadinho, não tenho capacidade, eu sou burro. Não, perguntaram se o curso era grátis. Não é grátis, mas para os amigos, se me mandar aí, eu faço um descontinho camarada aí. Estou fazendo merchan do meu trabalho, não é meu ganha-pão, gente. Eu dou aula nas faculdades e vivo também de cursos, né? Esse curso ele vai virar, até o final do ano, ele vai virar um curso online, aí muito mais acessível, num valor muito mais, um valor econômico, né? Bem acessível. Acredito que mais uns 2 ou 3 meses a gente tem esse curso pronto para ser vendido aí em alguma plataforma online, tá bom? Eu estou olhando aqui o tempo, nosso tempo daqui a pouco acaba, né, Luiz? Acaba, Aí o Instagram, ele encerra sem a gente... Pois é, por isso que eu já estou partindo aqui. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas... Chama você outra vez. Faltam 3... venho com o maior prazer. Eu gostaria, antes da gente fechar o nosso bate-papo, que daqui a 4 minutos, o Instagram encerra a nossa transmissão. Eu queria só dar um convite à reflexão para os amigos. O propósito de vida ele faz você levantar da cama, apesar de qualquer situação,
apesar de qualquer sofrimento e dor, ele vai te ajudar. Quanto mais consciente você estiver sobre ele, e quanto mais dentro dele, vivendo o seu propósito, mais feliz você estará. Independente daquilo que você faz, independente das dificuldades, não significa que você vai ter uma vida de alegrias o tempo todo. Ninguém veio aqui para ser feliz o tempo todo, não dá para ser feliz. Mas dá para passar rapidamente por momentos difíceis, não se apegando na dor, mas se apegando no aprendizado. Se a situação difícil veio, é porque tem uma lição atrás disso. Eu gosto de dizer que os meus problemas não são problemas. Eles são professores que se disfarçaram e usaram o nome problema para me ensinar alguma coisa. Quanto mais rápido eu aprendo o que aquilo quis me ensinar, mais rápido eu saio da dor e do sofrimento e mais conectado comigo mesmo, com a minha essência, com o alto, para eu ser mais feliz. Para encerrar, leiam esse livro, Inteligência Espiritual. Vai te ensinar que inteligência espiritual nada mais é do que identificar o seu propósito de vida. E por último, 2 livros do mesmo autor. Um autor chamado Simon Sinek. Ele tem vídeos, inclusive, no YouTube. Vale a pena assisti-lo, pois ele ensina a elaborar o seu propósito de vida. Aprendi muito com esse autor. Luiz, no meu relógio aqui, falta 1 minuto e meio para acabar. Quer falar alguma coisa? Vou encerrar rapidinho, né? Agradecendo você. E vamos fazer a nossa breve vibração. Vibramos muito amor, muito carinho, né? Para toda a humanidade, para as pessoas doentes, para todos que estejam necessitando nesse momento. Que todos possam ter um propósito de vida e refletir sobre a mensagem de hoje. Graças a Deus. E a semana valeu, gente. Tem uma live, viu? Beleza, ó, acompanhem aí. Ó, colocaram aqui pergunta de prova. O Gil. Lembrar da live da semana que vem, ó. Já acabaram de falar aí, Luiz. Pessoal, quem não pegou, ó, entrem no meu canal no YouTube, Rogério Quelucci, inscrevam-se no meu canal, assistam os vídeos, inclusive lá tem, perguntaram qual é o meu propósito. O meu propósito é ajudar as pessoas a se iluminarem para fazerem um mundo melhor. Esse é o meu propósito de vida. Tá? Muito bom. Obrigado, Rogério. Valeu, gente. Vou gravar, senão eu perco a gravação. Pode gravar aí. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Valeu.